Triste, Deus, eu tenho andado tão triste. Sorriso em mim já não existe. Preciso tanto conversar e te contar o que aconteceu comigo. Eu já não tenho mais nenhum amigo. Estou aqui sozinho. Confesso, te deixei de lado, mas hoje reconheço que fiz tudo errado. Escolhi o meu próprio caminho e mais uma vez eu não te dei ouvidos. De todas as pessoas que eu podia contar, só você ficou aqui pra me ajudar. Me perdoa, Pai, quero recomeçar. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças. Quero viver uma nova vida. Igual a brasa se afasta da fogueira e esfria, a escuridão invadiu e tomou conta dos meus dias. Aquele que antes era guiado pelos conselhos do Pai, tá embrenhado no pecado e agora vive sofrendo demais. Iludi por um mundo insano que de fato não me deu nada. Minha comunhão foi cortada, desmoronei como um anjo sem asas. Parecia um vestido de vida legal, mas foi tão fútil e inútil. Me senti arrasado vendo pessoas rindo de mim. Quem não pensaria que é o fim quando vive um momento assim? Força escura, procura de corda em busca da superfície. Me arrependo das minhas tolices, me arrependo dos meus pecados. Seu filho pede perdão e ora pra ser perdoado. Não há lugar melhor que o centro da sua vontade. Não há livro melhor que a palavra da verdade. Consciente que agi errado, estou em busca de redenção. Refrigério pra minha alma, Deus no meu coração. Mas lembrei do teu amor, Senhor, e de que nunca me deixou. E por isso hoje canto assim. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças. Quero viver uma nova vida. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças. Quero viver uma nova vida. Quero viver uma nova vida. Amém. Glória a Deus pela vida desses jovens, desses adolescentes que fazem parte aí do nosso ministério. Graça e paz, galera, você que está aí conectado, você que tem acompanhado aí os nossos papos jovens.
Hoje nós temos um Papo Jovem totalmente especial. Trouxemos hoje os nossos convidados, o pastor Diogo Alves, que é pastor na Primeira Igreja Batista de Cuiabá, a sua esposa Isabela Molina, que trabalha na área de psicologia. E continuando até o tema que a gente já tem falado ao longo dessas 2 últimas semanas, nós vamos continuar a falar sobre relacionamento. Falamos um pouquinho sobre relacionamento na área, sobre namoro, na área sentimental na semana passada, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Então tem perguntas bem polêmicas até aqui para a gente discutir no dia de hoje. Então fica ligado, eu creio que através desse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, Deus vai falar ao coração de cada um de vocês, tá bom? Então, na onde você está agora, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, apresentar esse momento na presença do Senhor. Deus Santo, nós te louvamos e te adoramos, Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar, Senhor, na tua presença. Por mais este momento, Senhor, de mergulhar, Jesus, na tua palavra. Pai, te agradecemos, meu Deus, por nos ensinar e nos ajudar, Senhor, a caminhar nos teus caminhos, Jesus. Pedimos, Pai, neste momento que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, ela venha achar, meu Deus, um solo fértil, Jesus, no nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, ela possa crescer e produzir frutos, Pai, em nós, e que vivamos, Senhor, de forma, Pai, que agrade a Ti, de forma, Senhor, que agrade ao Teu coração, Jesus. Meu Deus, fala a cada um de nós, onde quer, Senhor, que a gente esteja, que a Tua palavra, ela nos encha, Senhor, todos os dias, onde quer, Senhor, que a gente esteja, que o Senhor possa tocar, e o Senhor venha nos transformar, Senhor, em cada área das nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. 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 Sejam bem-vindos ao nosso Papo Jovem. É um prazer ter vocês aqui. E é um prazer ter vocês para acrescentar cada vez mais com esse trabalho que a gente está fazendo. E a nossa oração, até mesmo antes desse momento, é de que Deus, Ele possa usar a vida de vocês para falar a cada um desses que estão assistindo. Amém? Amém. Vocês acompanharam o nosso último vídeo e viram que a gente estava falando sobre namoro. Falamos um pouquinho sobre relacionamento, sobre corte, sobre esperar. Mas hoje eu quero levar essa conversa para um outro campo. Nós entendemos na semana passada um pouquinho sobre eu ter um namoro certo, eu ter umas atitudes corretas dentro do relacionamento. O título do nosso Papo Jovem hoje, se é que a gente pode dar um título, nós vamos falar sobre relacionamento longe, sem a presença de Deus. Um relacionamento sem que Deus, Ele faça parte daquilo. E, de cara, eu já queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual a importância de a gente ter um relacionamento em que os nossos pais participam? Qual é o papel de um pai, dos pais de jovens, de adolescentes, dentro de um relacionamento? Tiago, primeiramente quero agradecer você aí pelo convite, né? O pastor Juliana, a Carol e todos que estão nos assistindo, tanto para mim como para a Isabela, é um privilégio nós estarmos aqui participando desse programa. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante e muito importante, né? Qual é o papel, né, a importância dos pais no relacionamento? Bom, são inúmeros os motivos. Eu quero citar 2 pelo menos. Primeiramente, porque os pais têm uma visão mais ampla do relacionamento e de tudo que envolve este relacionamento. Quando nós estamos em um relacionamento, seja de namoro, noivado ou casamento, né, as duas pessoas, principalmente no início, elas estão muito apaixonadas, né? Elas estão muito afloradas em relação àquele sentimento, e isso nos leva a enxergarmos mais as qualidades do que os defeitos, mais, vamos dizer assim, aquilo que as vantagens do relacionamento, e a gente não consegue enxergar muitos desafios que ele também nos impõe. Então, tendo uma pessoa de fora, ela tem uma visão mais ampla de tudo que envolve aquele relacionamento. E sendo os pais, que são uma figura importante, né, nas nossas vidas, e mais do que ninguém são as pessoas mais interessadas em querer o nosso bem, né, elas vão ter essa visão ampla e vão trabalhar, né,
e vão orientar esse relacionamento para que eles aconteçam da melhor maneira possível. Ainda mais quando nós nos colocamos em um relacionamento numa fase de adolescência, né, até na juventude, né, que é essa fase que nós começamos a nos relacionar. Nós temos ainda poucos anos de vida e pouca experiência para nos colocarmos em um relacionamento e dizermos, não, o relacionamento é meu e ninguém deve se envolver com ele e muito menos os meus pais, né? Então, geralmente o adolescente, o jovem, ele acaba cometendo esse equívoco, né? Mas os pais são uma figura muito importante nesse relacionamento porque eles têm essa visão mais ampla do todo e eles podem ajudar, né? E querem ajudar, isso que é o mais importante, né? E a segunda coisa também que eu quero levantar aqui é porque os pais, eles exercem uma certa influência, né? E uma certa autoridade, né? Na vida do adolescente, do jovem, da pessoa que está se colocando sobre um relacionamento. Isso nós podemos ver na Bíblia, né? Os patriarcas, né, no contexto judaico, eles abençoavam os seus filhos, né? Eles impunham as mãos sobre os seus filhos e nós vemos também que os filhos se preocupavam também e desejavam receber essa bênção, né, dos seus pais. O que eles estavam fazendo ali? Transmitindo autoridade, né? Dizendo para eles que eles seriam abençoados, bem-sucedidos em tudo que eles forem fazer. Então, ter essa bênção dos pais é muito importante. A gente vê Jacó e Esaú brigando ali pela bênção da primogenitura, né? Em relação a Isaac. Nós vemos o próprio Jacó, também lá em Gênesis, capítulo 39, abençoando seus filhos, né? Abençoando José, os filhos de José, Manassés e Efraim, pondo a mão sobre eles. Então, essa transmissão de bênção, né, dos pais para os filhos é muito importante. E isso se dá em todas as áreas, inclusive no relacionamento. Uma coisa que a gente vê muito, infelizmente, são adolescentes, hoje em dia, querendo desafiar o pai e a mãe, e até um pouco do que vocês falaram na semana passada, querendo namorar alguém que conheceu em qualquer lugar, que não tem princípio nenhum, e às vezes esse namoro se estende e vira um casamento. E a gente vê muito, hoje em dia a gente aconselha alguns casais que não tiveram bênção do pai e da mãe. Claro que a gente acredita que Deus, ele pode mudar todas as coisas, mas vem muito da influência deles. Eles não obedeceram os pais no namoro, não obedeceram os pais na juventude, e aí se casam sem a proteção, sem a bênção dos pais, que é muito importante, como o Diogo disse, eles são autoridade na nossa vida, né? Então, os adolescentes, os jovens que querem namorar, tem que ter sim o apoio e tem que ter a autorização dos pais, é muito importante isso. Então a gente entra até no ponto do seguinte, eu iniciar um relacionamento sem a bênção dos meus pais, eu até corro o risco de lá na frente eu ter um relacionamento até conturbado por não ter essa bênção na minha vida. Com certeza, com certeza. Eu como psicóloga, eu sou psicóloga também, e como psicóloga eu vejo muitos casos assim, às vezes são casais, ou às vezes mulheres, homens que você trata por estarem machucados, por terem resquício do que aconteceu na adolescência. Então não foram filhos obedientes, não honraram seus pais e infelizmente colhem esses frutos. Às vezes é um relacionamento conturbado, um casamento difícil, onde eles não se respeitam, né? Se eu não respeitava meu pai na adolescência, eu vou respeitar meu marido na vida adulta? Isso é complicado, entendeu? Isso se dá muito pela imaturidade também, né? Na fase da adolescência, na juventude, como eu disse aqui anteriormente, nós estamos ainda na flor da caminhada, né? Da nossa vida aqui terrena. Então, às vezes a gente acha que é má vontade dos nossos pais. Nossa, meu pai fica colocando empecilhos no meu relacionamento. Mas não é isso. Os pais, eles têm uma visão mais ampla, como eu disse aqui, e eles se preocupam com cada detalhe, inclusive os detalhes que quem está dentro do relacionamento não está enxergando, não está se preocupando. Então, os pais, eles querem se envolver, não para colocar empecilhos, não para atrapalhar, mas com a questão de cuidar, né, de proteger, de livrá-los de um possível problema, né, futuro, que às vezes, muitas das vezes, os pais também já passaram, né, e com sabedoria querem ensinar os seus filhos. Mas muitas vezes os filhos não veem por esse lado e acabam cometendo esse equívoco. Exatamente, né?
querendo ou não, os nossos pais já são mais vividos do que a gente, sim, né? Então, com certeza. já viram mais coisas, já passaram por várias situações e olhando de fora de um relacionamento sem aquela emoção daquele momento, né? Acho que consegue ter mais maturidade na hora de ver aquilo que é bom e aquilo que não é bom para o filho, né? Qualquer pai, qualquer mãe que tem um filho vai sempre desejar o que é bom para ele, né? Então, eu vejo dessa forma que o pai, quando ele participa desse relacionamento, é justamente nessa intenção, de ter esse cuidado de que o filho, ele desfrute de algo bom, de que ele tenha um bom relacionamento, porque o pai quer dar a esse filho algo que seja bom para ele. Quer que ele viva algo bom, e de repente, às vezes até esse pai já passou por um relacionamento ruim, ou tem um casamento que não é muito bom, mas por causa de atitudes que ele teve de errado lá atrás, então ele já vê o filho aqui na frente hoje, e ele já pensa assim, olha, eu não quero que meu filho ele passe a mesma situação. Ele já vem com aquela maturidade de tudo que ele já viveu para ensinar esse filho a fazer as escolhas certas, né? Eu aprendi que para que um relacionamento ele possa dar certo, ele precisa de duas coisas. Primeiro, que ele tenha a bênção de Deus, é a mais importante de todas, e que depois disso ele tenha a bênção da família, a bênção dos pais. Na visão de vocês, essa é uma estrutura boa para que um relacionamento dê certo? Sim, é uma estrutura fundamental, né, eu diria. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores, é isso que a Bíblia nos ensina, né? Então, em tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que estar debaixo da cobertura da bênção de Deus, e isso é em tudo, e principalmente no relacionamento, seja namoro, noivado, casamento, em tudo nós temos que estarmos guardados, vamos dizer assim, por essa bênção de Deus. E muitas vezes essa bênção de Deus se manifesta de várias maneiras, mas principalmente através dos pais, da família, né? Então, nós precisamos alertar a juventude, né, que está se iniciando, né, nessa área aí do relacionamento, a darem importância ao que os seus pais falam e àquilo que eles desejam transmitir até você. Porque aquilo que eles transmitem até vocês não é simplesmente do coração deles para o de vocês, é do coração de Deus para vocês. Então, a gente precisa entender, compreender esse fator, porque é essencial, entendeu? Muitas coisas não avançam no relacionamento, e muitas coisas não dão certo, muitas pessoas sofrem no relacionamento e não sabem por quê. Elas olham para a pessoa e falam, nossa, mas ela é tão perfeita, né? Ela é tão bonita, nós temos tudo em comum, por que nosso relacionamento não anda, não dá certo? Quando vai ver, a raiz do problema no fator de que a bênção de Deus não se faz presente, o relacionamento, o casal não buscou essa bênção em Deus e também não se importou em ter a bênção, o consentimento dos pais e da família, né? Uma coisa que eu aprendi antes de casar, inclusive com o pastor Cris Batiston, do Filhos do Homem, ele falou, olha, quando você entra em um relacionamento, no caso nós estávamos noivos, né, nós íamos nos casar, você não vai se casar apenas com a Isabela, você vai se casar com toda a família dela e com todo o contexto que envolve a Isabela, né? E a gente precisa estar atento a esse fator, porque muitas pessoas acham, meu relacionamento é entre eu e ela e não importa o que aconteça, não importa o contexto familiar dela, os pais, se eles aprovam ou não, o que eles pensam a respeito disso, não me importa, eu e ela, ou ela e eu. Não é bem assim. Tem muitas mais coisas que envolvem que a gente precisa dar uma atenção especial. Eu lembro que durante o meu noivado também, nós tivemos alguns aconselhamentos, né, com o pastor Juliano, com a missionária Carol, e durante um desses momentos ele falou justamente isso, olha, não é só vocês dois, tem toda uma história por trás, tem tudo aquilo que a família dela fez, tem tudo aquilo que a sua família fez, então vocês vão carregando traços até vocês se encontrarem ali. Totalmente. A cultura familiar, né, a gente carrega essa cultura familiar de duas pessoas diferentes, com contextos familiares diferentes, para um relacionamento, né? Essa fase aí de adaptação é muito importante. E por que muitas pessoas sofrem nesse começo de relacionamento, né? Nessa fase que nós chamamos de fase de adaptação? Porque elas ignoraram esse contexto familiar que está por trás também, entendeu? E hoje em dia a moda é ignore, não se importe com o que o outro acha de você. Sua mãe e seu pai não gostam, não tô nem aí, não tô nem aí pro meu pastor, não tô nem aí pra minha igreja, pra minha família. Isso é errado, isso é uma mentira do diabo pra
nos atrapalhar, entendeu? A gente tem que se importar sim, a gente está dando bom testemunho, a nossa família olha para o nosso namoro, para o nosso relacionamento e vê como algo, nossa, que pode dar certo, que é uma coisa de Deus, a gente tem que se importar com isso. Muitas pessoas interpretam errado quando eles veem na Bíblia falando: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Diz assim: olha, agora que eu larguei meu pai e minha mãe e achei, né, a minha prometida, vamos dizer assim, não importa mais o que meus pais pensam, me desliguei deles. Não é isso que o contexto ali está ensinando. Está ensinando que você vai se tornar uma só carne com a sua mulher, ou seja, vocês vão ter o mesmo propósito, o mesmo sentimento, a mesma perspectiva de vida, mas não significa que os seus pais não vão mais se envolver no seu relacionamento. As pessoas interpretam de maneira errada esse texto para se basear nele e falar: olha, agora é eu e ela e eu, e não importa o que as pessoas pensam a nosso respeito. Até porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, né? E ele não fala que é condicionado até você casar, né? Até o casamento você honra seu pai e sua mãe, depois você vive a sua vida. Não. Exatamente, não tem nenhuma vírgula ou um parênteses ali assim, olha, só até esse ponto. Pai e mãe é para sempre. É exatamente importante, extremamente importante que você escute Deus falar através dos seus pais. Ouça os seus pais. Quando eu estava pensando em ter um relacionamento, eu conversava muito com a minha mãe. Olha, tem fulano, o que a senhora acha de fulano? Às vezes ela me dava uma resposta positiva, às vezes não dava uma resposta não muito positiva. Nem então, sempre aquilo que a gente quer ouvir. Nem sempre é o que a gente quer ouvir, mas eu cheguei a ter esses feedbacks, mas eu não pensava dessa forma. No sentido assim, olha, pode ser Deus falando através da vida dela. Então, jovem, você que está aí nos assistindo, escute o que seus pais têm a dizer. Peça orientação, peça ajuda, peça um aconselhamento. Deus, Ele pode falar através da vida deles ao coração de cada um de vocês. E eu vejo o seguinte: a gente tem esse relacionamento que os nossos pais participam, que os nossos pais nos orientam e nos ajudam a ter decisões corretas, escolhas corretas, mas nós temos relacionamentos em que nós saímos dessa bênção de Deus. Nós saímos dessa cobertura. E aí a gente passa a ter atitudes que tanto faz. Eu tenho um relacionamento da forma que eu quero, eu faço as coisas que eu quero, eu me relaciono da forma que eu quero junto no meio desse relacionamento. Isso me remete a um assunto: santidade. Por que é tão difícil dentro de um relacionamento a gente manter essa santidade? E não só dentro de um relacionamento, mas em grande parte também da nossa vida enquanto solteiro. Por que é tão difícil isso? Olha, viver em santidade é um desafio em todas as áreas da nossa vida e em todas as fases e etapas que nós vivemos mesmo, como você disse, seja solteiro, no namoro, no casamento, sempre será um desafio. Por quê? A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores, né? Adão e Eva pecaram e nós herdamos esse pecado, nós chamamos de pecado original, e ele nos corrompe, né? Ele nos destrói, né? E ele causa distanciamento de Deus, né? Paulo vai falar sobre isso em Romanos, falando que a vontade da carne é contrária à vontade do Espírito, né? Mas ali em Romanos de 1 a 7, Paulo vai discorrer sobre esse assunto e ele vai falar: olha, mas vocês que nasceram de novo, ou seja, vocês que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora habita em vocês o Espírito Santo. E vocês não são mais dominados pelas vontades da carne, pelo pecado, mas pelas vontades do Espírito, né? As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo discorre amplamente sobre isso. Mas isso não significa que você não vai mais se sentir tentado. E não significa que você não vai mais sofrer essa luta, essa batalha contra a vontade da carne, contra o pecado. Essa batalha sempre vai existir dentro de você. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, essa batalha vai existir, você vai aprender a lidar com ela, né? Mas o que a Bíblia nos garante é que nós já somos vencedores nessa batalha. Em nome de Cristo Jesus, nós já somos vencedores. Glória a Deus por isso. Mas essas tentações, elas vão surgir na sua vida dependendo de cada situação e de cada etapa que você está vivendo na sua vida. Então, seja no namoro, ela vai se apresentar de uma forma. No casamento, essas tentações vão se apresentar de outra forma, né? Então, você precisa estar atento, né, a essas tentações, né? Porque Paulo fala: nossa, né, miserável homem que eu sou, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim
eu cometo. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, ter muita atenção, mas orientados pelo Espírito Santo, né, e estando em Deus, debaixo da soberania de Deus, nós iremos superar todas as dificuldades. Agora, quais são as tentações que geralmente aparecem num relacionamento, no namoro? São sempre as mesmas, né? O casal que acaba saindo, né, debaixo da cobertura de Deus, né? Porque essa é a verdade, né? Deus não tira a sua mão e as suas bênçãos de nós. Nós é que nos afastamos, né? Então, quando um casal se afasta de Deus, as tentações começam a surgir do seguinte sentido: vocês devem se relacionar sexualmente antes do casamento. Não importa o que a Bíblia fala, o que Deus fala, o que seus pais te ensinaram. Esqueça esses princípios. Viva de acordo com a sua vontade e a vontade da carne. Todo mundo faz, né? Todo mundo tá fazendo. Faz, não tem problema nenhum. Então, a principal tentação, vamos dizer assim, que surge no relacionamento de namoro é essa. Mas não é só essa. É também do tipo, se afaste dos seus amigos, né? Eles têm um relacionamento diferente do seu. Não se baseie no relacionamento deles. Tenha o seu próprio relacionamento. Assim, a tentação vai se estendendo, né? Se afaste também dos seus pais. Você não precisa participar daquela confraternização familiar. Vai para o cinema com a sua namorada no dia do almoço da família. Não tem problema algum. Então, essas tentações começam a surgir. E esses casais tendem a se isolar de tudo e de todos. E é aí que acontecem os principais problemas em um relacionamento. E aí são diversos problemas que podem acarretar pessoas que se relacionam dessa forma. Por exemplo, uma gravidez inesperada, né? Até doenças, entendeu? Então, assim, são casos que muitas vezes acontecem, infelizmente, né? Porque tudo aconteceu, por quê? Porque saíram debaixo da cobertura e da bênção de Deus, entendeu? Uma coisa, falando sobre a santidade em si, a gente está sempre nessa busca. E quando a gente está namorando, um relacionamento ou de amizade, ou de namoro, qualquer tipo de relacionamento requer intimidade, né? Então, por exemplo, assim, eu comecei a namorar o Diogo, a minha intimidade, a princípio, com ele é que ele era o meu amigo, meu melhor amigo, eu contava meus segredos. Só que a intimidade, ela é como se fosse uma escada rolante que está subindo. Ela nunca vai descer, ela nunca volta, retrocede, né? Não. A intimidade, ela é sempre um passo para frente, um passo para frente. Então, se hoje eu estou contando todos os meus segredos, amanhã eu já estou fazendo outra coisa, e outra coisa. Aí hoje é um nada a ver, é um beijo assim, assim, assado. Amanhã, é uma mãozinha aqui. Amanhã, depois de amanhã é um abraço de outro jeito. E vai indo. A intimidade, ela não volta. E com isso, a sua busca pela santidade é cada vez mais difícil. Então cada oportunidade, vamos dizer assim, que a gente vai dando dentro desse relacionamento, vai aumentando esse risco de ter uma atitude mais errada ainda. Claro. E voltar lá no início, olha, não, vamos parar aqui, vamos voltar ao início do relacionamento, é mais difícil ainda. É muito difícil. Olha, a gente cresceu na igreja, né? Antes do Diogo ser pastor dos jovens e adolescentes, nós já éramos líderes, nós somos líderes na adolescência, então é aquela coisa de crescer na igreja mesmo. E assim, contando na mão de 10 casais que foram, né, romper esse sinal vermelho, ultrapassaram os limites, a gente conhece acho que um casal que decidiu parar com tudo de errado que estava fazendo e decidiu viver a santidade. Hoje eles são casados, uma família linda, tem filho, mas assim, eles falam até hoje, foi algo assim muito, muito difícil. Por isso que é melhor você não quebra essa intimidade. Não precisa acelerar. Não, tem tempo para tudo, gente. Olha, eu já fui adolescente, eu sei como é que é. Às vezes a gente quer fazer as coisas sem pensar, às vezes a gente quer, né, desaforar o pai e a mãe, e você fala, pro meu pai e minha mãe, pra ofender o pai e a mãe, você vai fazer uma coisa que rompe com seus princípios, e não vale a pena, porque Deus tem algo muito maior, muito melhor preparado para você lá na frente, no seu casamento, que é algo que você vai acabar com isso antes do tempo. Sim. E você falou que por que, né, que é tão difícil essa luta, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a impor limites a si mesmas, né? Nós, seres humanos, precisamos de limites, né? Deus nos impõe limites e nós precisamos nos impor também esses limites, nos sujeitarmos a esses limites. Então, por exemplo, no relacionamento de namoro,
Não convém um casal estar a maior parte do tempo sozinhos, num ambiente propício a uma tentação sexual, por exemplo. Não convém. Então, se você colocar esse limite no seu relacionamento do namoro, falando, não, vamos combinar uma coisa, nós vamos sair, nós vamos namorar, nós vamos no cinema, por exemplo, nós vamos sair com os nossos amigos, nós vamos na casa dos seus pais, mas não vamos nos colocar numa situação onde pode surgir uma possível tentação e que a gente não consiga suportar. Então, não vamos ficar sozinhos. É um limite a se colocar que é muito difícil para o próprio casal impor esse limite, né? Mas é necessário, né? Porque, como a Isabela falou, se você rompe esse limite logo no início, na fase em que não era permitido você desfrutar daquilo, quando realmente chegar a hora, você já vai estar com aquilo manchado, com aquilo desgastado, e você vai ter que carregar essa consequência pro resto da sua vida. Uma coisa importante, lembrando dos pais, aí vem o papel dos pais, muito importante. Lembrando do nosso namoro, né? A gente namorou bastante tempo antes de casar, e meus pais, eles impunham limite o tempo inteiro. Porque a gente, às vezes, a gente não vai impor limite, a gente vai, né, querer desafiar pai e mãe. Meu pai e minha mãe, horário. Não, vocês vão sair? Não, chama o Diogo pra vir aqui em casa. Aqui, vamos comer uma pizza. Tá no olhar do pai e da mãe, né? Então essa coisa de ficar saindo por aí, escondido e tal. Por isso que é muito importante a gente ter falado primeiro da bênção dos pais. Porque vem agora, os pais também, eles têm que estar de olho, eles têm que estar observando o comportamento dos filhos, né? Isso é muito importante mesmo. Então a gente, nesses comentários a gente percebe o seguinte, que quando os pais, além deles aprovarem lá no início, eles participam durante, até o próprio casal tem um cuidado a mais, uma proteção a mais para que não caia, para que não faça algo de errado durante o caminho. E a gente vê o seguinte, muitas vezes nós sabemos o que nós não devemos fazer, né? Nós sabemos quais são aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, que não deve, mas é muito bem isso que vocês falaram, a questão do limite. Como a gente colocar limite em nós mesmos? Eu acho que é muito mais fácil a gente colocar limite nos outros do que em nós mesmos, né? E dentro de um relacionamento principalmente, porque você quer desfrutar daquilo. Querendo ou não, o teu corpo grita para desfrutar daquilo. Sim. E para você conseguir resistir a tudo isso, para você conseguir se manter em paz, vamos dizer assim, dentro desse relacionamento, é muito difícil, porque é uma luta, exatamente, é uma luta interna, você ali dentro, para conseguir se manter firme ali e não subir um degrau na escada, você caminhar ali um pouco mais além do que devia. A gente vê muitos relacionamentos que começam assim, de qualquer maneira, já começa errado lá sem um direcionamento dos pais, sem uma orientação, sem aquela resposta de Deus que os pastores comentaram na semana passada, sem aquele ok de Deus falando assim, não, essa aí é a bênção que eu tenho para a sua vida. Então muitas vezes a gente começa relacionamentos assim, já sem esse direcionamento, e no decorrer desse relacionamento a gente esquece de tudo aquilo que nos cobria de fazer algo errado. Sim. E a gente vai tomando decisões erradas e quando vê, já vem todos esses problemas e às vezes vira uma bola de neve, né? Isso. Iniciamos relacionamentos, tomamos atitudes que iam ser tomadas só lá na frente, depois de um casamento, e aí a gente acaba lá no futuro colhendo problemas, colhendo situações por causa das atitudes erradas que a gente teve no meio desse relacionamento, no início desse relacionamento. Um ponto importante que vocês citaram, que é esse relacionamento com essa supervisão. Eu acho que é muito bacana isso. Eu posso dizer o seguinte, olha, nós não tivemos muito disso enquanto nós namorávamos. E quando você não tem isso, eu digo isso de experiência própria, você acaba tendo muita oportunidade para errar. Você acaba tendo muita oportunidade para fazer aquilo que Deus não aprova. É muito difícil você conseguir se manter, você conseguir evitar de fazer alguma coisa errada. Sim. E começa de pequeno. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, e isso vai aumentando, isso vai complicando cada vez mais. É muito importante isso que vocês colocaram, vocês que estão nos assistindo, tenham esse cuidado.
primeiro, de escutar os seus pais. Tenha esse cuidado, é importante. Deixe com que eles participem também desse início de relacionamento. Se relacionem perto dele para que vocês tenham essa cobertura, tenham essa supervisão também e não corram o risco de tomar decisões erradas durante o relacionamento, de fazer aquilo que não deve, né, no meio de um relacionamento. E a gente sabe que um relacionamento, quando ele acontece fora da vontade de Deus, ou quando ele, no meio desse caminhar, a gente tem essas decisões erradas, lá na frente ela pode nos gerar problemas, ela pode nos gerar feridas. E eu lembro de um texto do livro de 1 Tessalonicenses, que fala o seguinte: olha, não engane, não defraude ninguém, não faça nada contra outra pessoa. E eu lembro que durante a minha juventude, eu cheguei a fazer isso. E a pessoa que hoje é minha esposa, no passado ela era muito minha amiga, então nós éramos muito próximos. E já teve momentos dela chegar para mim: Tiago, você está defraudando a outra pessoa. Você está fazendo isso com ela porque você está criando algo dentro dela que você não vai suprir, que você não vai nutrir. Como que a gente evita, ou como que a gente previne que haja essas dificuldades dentro de um relacionamento? Como que eu faço para que essas feridas elas não aconteçam, ou não seja ferido naquele relacionamento que eu estou tendo? Então, o Tiago tocou num assunto muito legal, que é a defraudação emocional. É um termo até difícil, né? Mas no tempo que a gente estava namorando, começou a ficar muito popular com Eu Escolhi Esperar, que você comentou, a Sara Shiva e tudo mais, que é o termo da defraudação emocional. Primeiro, para quem não sabe, a defraudação emocional é quando você gera uma expectativa na pessoa que você não supre. Então isso é para todo tipo de relacionamento de amizade, de namoro, de casamento, qualquer tipo de relacionamento. E quando você não supre essa ferida, a pessoa se torna uma pessoa triste, uma pessoa vazia, autoestima baixa, dependente. Então começam a gerar várias feridas nessa pessoa. E isso é muito complicado, porque é uma bola de neve. No futuro, essa pessoa vai casar, ter filhos, e vai estar lidando com o filho dela do jeito que ela não queria, por causa de uma ferida que ela teve no passado, entendeu? E ligada à defraudação emocional, tá muito, que é um outro ponto que a gente vai falar também, que é a dependência emocional. Isso aí acaba com qualquer um e com qualquer relacionamento. Porque, vamos lá, Mateus 22 fala, né? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Toda a tua alma, todo o teu entendimento, mas tá lá também, ame ao seu próximo como a si mesmo. Quando você é dependente emocional, você esquece da segunda parte, você só ama o seu próximo, mas você não ama você mesmo. E assim, como que você vai amar o próximo? Como eu posso demonstrar amor pelo Diogo, meu marido, se eu não me amo? Então, eu sou totalmente dependente, eu não sei tomar decisões, eu me sinto inferior. E uma coisa que a gente aprendeu, não sei se você vai lembrar, acho que você lembra, no nosso primeiro curso de noivos, a nossa primeira aula, foi muito legal. Quando você pergunta para qualquer pessoa na rua: Tiago, por que você vai casar? Ou por que você vai namorar? Normalmente a resposta é: eu vou casar para ser feliz. Eu vou namorar para ser feliz, para encontrar a felicidade. E tá certo? Tá errado, gente. Você vai casar para que a outra pessoa, ou namorar para que a outra pessoa, junto com vocês juntos encontrem a fonte da felicidade, que é Deus. Ele é o único supridor dessa felicidade. Então os relacionamentos são muito quebrados e as pessoas têm muita dependência uma das outras porque acham que a fonte de... eu acho que a minha fonte de felicidade está no meu marido. E não está. A sua fonte de felicidade está em Deus, na sua busca em Deus, na sua busca de satisfazer a Deus e não de satisfazer o outro. E isso é muito sério, né? Sim. Essa área emocional é uma área muito delicada, né? E graças a Deus que ultimamente as pessoas têm se atentado mais em relação à área emocional e tudo que envolve, né, essa área.
Como a Isabela disse, a defraudação emocional é você criar uma expectativa na outra pessoa que você não pode suprir e que você nem quer suprir, né? Então, isso demonstra uma falha de caráter da pessoa que está do outro lado. Peraí, eu estou criando uma expectativa nela que eu nem quero suprir e também nem posso suprir. Então, ou seja, você está criando uma ferida na pessoa desnecessariamente. Então, isso é um problema muito sério que na adolescência a gente acaba cometendo esse erro, na juventude, porque a gente ainda não tem maturidade para enxergar que isso que nós estamos fazendo é errado e muito menos enxergar que aquilo pode trazer consequências futuras e eternas até, né? Mas nós precisamos estar atento a isso desde a adolescência, desde a juventude, que é a principal fase ali onde nós começamos a nos desenvolver no relacionamento. E para isso a gente acaba voltando aos outros pontos, né? É muito importante a supervisão de uma pessoa, sejam eles seus pais. Tem gente que não sente tão à vontade de conversar sobre esses assuntos com os pais, né? Mas você pode ter essa pessoa no seu pastor, no seu líder, né? Um líder de pequeno grupo, pessoas que você se espelha, pessoas que você consegue depositar confiança e que estarão orientando você nesse sentido, e que estão falando para você, olha, isso que você está fazendo não é legal com aquela pessoa, né? Um exemplo prático, né, para quem está ainda em dúvida, está assistindo aí, a gente está meio em dúvida. Assim, meninas, principalmente as meninas que são emocionalmente mais frágeis e mais carentes. Isso não é ruim, tá, gente? Porque as meninas, elas têm esse dom do carinho, do amor, que realmente é um diferencial. É o quê? O meninão bonitão lá, começa a conversar, mandar um WhatsApp, e o menino não quer namorar. Ele quer o quê? Ele quer aproveitar. Ele quer dar um beijo, ele quer curtir, ele quer mostrar para outros meninos que ele tá aí papeando com você. E aí você lá, toda, né, amorosa, começa a abrir teu coração. E depois ele vai lá e fala, do nada para de te responder. Você fala, gente, eu achava que ele me amava. Isso é uma defraudação emocional. E isso acontece toda hora, porque a gente acaba depositando nossas emoções no nosso coração e dando para pessoas que a gente não deveria dar. É muito verdadeiro isso que vocês falaram, e é muito importante também para que a gente tome cuidado dentro de um relacionamento, porque eu entregar tudo aquilo que eu sinto, entregar tudo aquilo que há dentro de mim para outra pessoa e ela simplesmente jogar fora, isso vai trazer uma dor muito grande. E até a gente conseguir superar tudo isso, se é que vai superar, é um trabalho imenso. É um tratamento muito grande, né? Você que trabalha na área de psicologia, acredito que atende pessoas que passam por situações assim, né? Toda hora. É incrível quando eu atendo uma criança, ou um jovem, um adolescente, ou uma família, um pai, uma mãe. Sempre, se a criança tem algum problema, é por causa do relacionamento do pai e da mãe. Assim, 95% das vezes. Ou se a mãe está com algum problema, é a questão do relacionamento. É sempre isso, você acaba tendo uma dependência de quem você não deveria ter. Gente, a gente está aqui, a gente está falando do amor de Deus, a gente deve ser dependente de Deus. Semana passada vocês falaram muito sobre isso. Em primeiro lugar, a gente tem que buscar Deus, sabe? Ai, mas eu tô ficando velha, tô com medo de não casar. Calma, o que é seu tá guardado. Joelho no chão, oração. Deus na hora certa vai te dar o que é teu, entendeu? Então é isso. Às vezes pelo medo você acaba entregando seu coração para qualquer um. Qualquer um que aparece acaba ali, né, depositando toda a sua confiança e acaba não só a confiança, mas acaba entregando, acreditando que essa pessoa é quem vai trazer a alegria para a vida dela, né? Fica nessa dependência daquilo que já foi falado também, mas dependente do amor do outro para que ela se sinta feliz ou para que ela se sinta amada. Mas é muito bem o que foi colocado aqui. Primeiro, nós temos que ter a nossa dependência no Senhor, depender totalmente dEle, entregar totalmente a nossa vida, os nossos sentimentos nas mãos do Senhor, para que Ele vá tratando e suprindo conforme Ele achar necessário e no momento que Ele achar oportuno também. Nós temos que ter o cuidado seguinte, de não se entregar a qualquer um.
A gente vê muitos aproveitadores, essa é a realidade. A gente vê muitas pessoas que esperam uma oportunidade para se aproveitar da outra pessoa. Isso em vários aspectos, não só na parte de relacionamento, mas a gente vê muito isso na internet, no mercado de vendas, você vê muito essas coisas acontecendo. Só que o que acontece lá no mercado, uma outra situação, te afeta no bolso ali, tudo bem, mas dentro de um relacionamento isso afeta, causa uma ferida muito maior. Ferida na alma, e isso é como muito difícil. Como que a gente trata alguém que foi ferido? Então, como que a gente consegue pegar uma pessoa que passou por uma situação assim, foi rejeitada, criou-se essa emoção toda dentro de si, essa paixão toda, entregou teu coração na mão de alguém, essa pessoa simplesmente jogou fora e pisou. Como que eu trato isso? Então, vamos lá. A primeira coisa por mais que eu seja psicóloga, a gente tem que reconhecer a nossa dependência da outra pessoa. Então, eu tenho que reconhecer o quê? Que está faltando Deus, está faltando a dependência de Deus na minha vida. Então, primeiro eu tenho que ser dependente de Deus, eu não tenho que ser dependente do Diogo. Eu tenho que ser dependente totalmente de Deus. Então, quando eu reconheço isso, eu me coloco no lugar de pequenez. Eu sou pequena, eu não posso, eu sou falha. E a partir daí, quando eu reconheço os meus problemas, eu posso procurar ajuda. Então, eu posso procurar uma ajuda psicológica, que em alguns casos, a gente sabe, vai ser totalmente fundamental. A gente está aqui, temos a igreja, temos os pastores, os líderes, mas às vezes é um problema patológico. É algo que o pastor, por mais que o pastor ajude assim, esteja sempre, o pastor não vai conseguir. Então, às vezes a gente precisa de uma ajuda sim, psicológica, e a gente precisa caminhar com quem pensa igual da gente, com quem está junto com a gente. Então você que está aí, meio pé lá, meio pé cá, não. Fica junto com seus amigos de Deus, esteja junto em rodas, conversas de Deus. Porque a partir daí você vai começar a se perceber, você vai ver que você é uma pessoa importante, você não precisa depender do outro. Você tem valor, você é especial. Então, primeiro reconheça o seu problema, reconhecer o problema e depois buscar ajuda. Ou na igreja, ou de um psicólogo, de um pastor. Às vezes até o próprio pastor vai chegar para você e vai falar: olha, eu não posso te ajudar, mas outra pessoa pode te ajudar. Então a gente tem que reconhecer até para depois a gente se dar valor. Feridas na alma são feridas profundas e deixam também cicatrizes profundas. E como elas são na alma, né, no seu interior, a gente tem mais dificuldade de identificá-las, né? Feridas externas, a gente fala, me cortei aqui. Você sempre vai olhar, você vai ver, mas feridas na alma, elas são mais profundas. Então, assim, é muito importante o que a Isabela falou, a gente sempre estar numa posição de autoavaliação da nossa alma para sabermos se existem feridas que precisam ser curadas, né? Aonde você vai encontrar solução para isso tudo? A Isabela falou em Deus, que é a sua fonte, né? E assim Deus vai usar de outros meios, como, né, a pessoa que está no relacionamento com você, os seus pais, seus pastores, seus líderes, para ajudar, né, na cicatrização, vamos dizer assim, dessa ferida, né, para que ela não venha te machucar mais. E muitas pessoas, de maneira equivocada, acabam se machucando, vamos dizer assim, sem querer, porque estavam com uma, vamos dizer assim, uma perspectiva errada em relação ao relacionamento. Muitas pessoas acham, eu preciso encontrar a pessoa perfeita, né? E aí eu teria um relacionamento perfeito. E isso não existe, né? Eu quero deixar destacado aqui, não existem relacionamentos perfeitos, existem relacionamentos saudáveis. Isso é algo que a gente precisa entender. Se não existem pessoas perfeitas, logo jamais existirá um relacionamento perfeito. Mas o que seria um relacionamento saudável, que é o desejável? Um relacionamento entre duas pessoas imperfeitas, mas que estão ligadas à fonte, que é Deus, que é perfeito e que vai suprir a necessidade de ambos. Então, eu sendo imperfeito, às vezes eu vou machucar a Isabela. Ela sendo imperfeita, às vezes ela vai me machucar. Sem querer, mas acaba machucando. O relacionamento é isso, são duas pessoas diferentes se tornando uma só carne. E essa fase de adaptação é difícil, né? Causa feridas. Mas
Se nós tivermos na nossa cabeça que o nosso relacionamento não é perfeito, mas precisa ser saudável, nós vamos nos preocupar não em sermos perfeitos um para com o outro, mas estarmos ligados à fonte da perfeição, que é Deus, e Ele vai ser o responsável por tratar, cuidar de todas as feridas que ocasionalmente eu possa fazer na Isabela, causar na Isabela, e ela possa causar em mim, entendeu? Isso é muito importante. Bem rapidinho, eu quero falar, por exemplo, a gente namora, vai fazer 11 anos, somos casados há quase 5, então a gente namorou 6 anos. E assim, graças a Deus, foi um namoro santo. Mas, gente, não se enganem, não é fácil, não é fácil. Às vezes, mesmo com a supervisão do pai e da mãe, um namoro na igreja, limites e tudo mais, não existe é fácil. Desafio, né? Existe. E assim, eu quero falar como testemunho para vocês, que hoje em dia estão pensando, nossa, mas era outra época, não é tanto tempo assim, era outra época, sei lá, hoje meus desafios são outros. Eu concordo que hoje tem muita coisa diferente, o mundo está andando muito mais rápido. Mas assim, a recompensa, o presente de Deus, a cerejinha do bolo para o casamento é demais, sabe? Deus tem uma bênção especial. Igual eu falei no início, eu acredito sim que Deus transforma histórias, que algumas histórias começam errado e vão dar certo, porque a mão de Deus é misericordiosa, mas muitas vão dar errado. E assim, se você começa certo e faz tudo certo, Deus, Ele tem uma bênção especial para você. Acredite nisso, porque a gente vive isso como casal. Deus tem uma bênção especial. Então, viva o melhor de Deus para você, entendeu? Como adolescente, como jovem ou como casal. Mesmo que você não namore hoje e fale, não quero namorar ainda. Ok, porque tem hora para tudo. Mas guarde essa palavra para no futuro, quando você for namorar, você não vir errar por erros bobinhos que você podia ter aprendido antes. Muito bom tudo isso que vocês falaram. É extremamente importante que a gente se atente a todas essas palavras aí, tudo que foi dito aqui hoje. E eu acredito que Deus, Ele através da vida de vocês está falando com cada um de vocês que estão assistindo. Olha, porque a forma que Deus está usando vocês hoje para falar aqui, eu acredito que está falando com quem está ali, e Deus Ele vai trazer a transformação dentro do relacionamento de cada um. É importante que a gente aprenda com essas experiências, com esse bate-papo, com tudo que foi falado aqui e mostrado na palavra, como Deus Ele é essencial no nosso relacionamento. Como a presença de Deus ela é extremamente importante para que o nosso relacionamento dê certo, para que o nosso relacionamento caminhe da forma correta. Então, pegue todas essas dicas, você que está aí nos assistindo, pegue tudo isso que nós falamos aqui hoje, aplique na sua vida. Coloque Deus como centro daquilo que você sonha. Se você ainda não está se relacionando, coloque Deus, se coloque na dependência de Deus. Deixe com que Ele direcione o seu caminhar. Envolva os seus pais naquilo que você de repente está colocando o seu sentimento. Faça com que eles participem ali, eles ajudem também você na tomada de decisão. Tome cuidado com as escolhas que você faz, aonde você vai com o seu namorado, com a sua namorada. Tome cuidado com esses momentos a sós que vocês têm, para que a gente não caia em pecado, para que a gente não manche um relacionamento que é agradável aos olhos do Senhor. Para que a gente não manche algo que Deus Ele já olhava com bons olhos para aquilo. Então, eu espero que Deus Ele tenha falado ao coração de cada um de vocês. Eu acredito que Deus Ele já tem falado a vocês com tudo que a gente vem discutindo ao longo dessas semanas, mas que a palavra de hoje ela também continue a trabalhar nesse dia a dia, ela continue a trabalhar nesse relacionamento que você está tomando. Cuidado com as suas emoções, não se entregue completamente a alguém, se entregue completamente ao Senhor, mas não entregue a sua emoção, os seus sentimentos nas mãos de outra pessoa, para que também ela não venha te ferir e ela não venha se aproveitar de toda essa entrega que você está fazendo. Cuide de cada um desses pontos que nós falamos hoje aqui. Cuide para que o seu relacionamento ele seja algo bom, algo perfeito, algo agradável, algo que vem verdadeiramente de Deus, algo que cumpra de fato aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Amém.
conclui pra gente, faz aí suas últimas considerações. Bom, Thiago, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Agradecer mais uma vez ao pastor Juliano, a Carol. E eu quero dizer que para nós é um privilégio estarmos aqui participando, abençoando a vida de vocês. E as minhas palavras finais, aí, minhas considerações finais para vocês você que ainda não namora, mas que deseja namorar, né, futuramente, né, esteja sempre baseando a sua decisão em Deus. Ele é a sua fonte de alegria, Ele que vai suprir você em cada necessidade da sua vida. Se você já está num namoro segundo a vontade de Deus, buscando a santidade com o seu parceiro ou com a sua parceira, continue assim. É desafiador, existem lutas, sim, mas Deus nos garante na Bíblia que nós já somos vencedores. Então continue assim, como a Isabela disse, você irá desfrutar de bênçãos espirituais separadas para aqueles que perseveram, para aqueles que são tementes a Deus. E talvez você esteja aqui nos ouvindo, através desse quadro, pensando, nossa, eu estou num relacionamento que não é segundo a vontade de Deus, eu já cometi alguns desses erros que vocês citaram aí. Você não está perdido, ok? A Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele pode e quer alcançar a sua vida, o seu relacionamento e restaurar todas as coisas. Então o que você precisa fazer? Se submeter à vontade de Deus e seguir as orientações dadas por Deus através da sua palavra e todas essas coisas que nós citamos aqui, que é um bom, vamos dizer assim, maneira de recomeçar o relacionamento segundo a vontade de Deus. Amém. Obrigada, né, Tiago, pastor Juliano, Carol, Bia, Mateus, pelo privilégio de estar aqui com a igreja de vocês hoje. E é isso aí, olha, a gente tem que sempre focar em Deus. Se a nossa vida, se a nossa dependência está nele, o resto é resto, o resto vem, entendeu? Deus faz a parte dele, nunca duvide disso. Ah, Isabela, mas não são flores, e não são mesmo, hein? Tem muitas histórias difíceis para te contar, mas assim, Deus supre as nossas necessidades. Então, seja para o seu relacionamento, seja para o seu casamento, namoro, vida financeira, o que for. Deus vindo em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente tem que crer nisso. A nossa esperança está em Deus, a nossa felicidade está nele. Se você precisar de ajuda, eu sei que você pode contar com seus pastores, com seus líderes. Então, procure ajuda. Não tem problema você virar e falar, eu preciso de ajuda, eu sou um dependente emocional, ou eu tenho dificuldades. Gente, pedir ajuda é um ato nobre. Então fica aí minha dica para você, igual o Diogo falou, nada está perdido, nada está perdido. Deus pode transformar todas as coisas. É isso, muito obrigada a todos que assistiram. E é isso, Thiago. Amém. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Foi bênção para mim, eu creio que é bênção para quem está assistindo também. Que Deus abençoe a vida e abençoe o ministério de vocês também. Que tudo que o Senhor colocar na mão de vocês venha prosperar cada dia mais. É a oração e é também o desejo alegre do nosso coração para cada um de vocês. Amém. Então, você aí que está nos assistindo, tá? Espero que Deus ele tenha falado ao coração de vocês, que a bênção do Senhor alcance a sua vida e alcance o seu relacionamento. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por este momento na presença dEle. Meu Deus, Pai, te louvamos, te adoramos, Jesus, te agradecemos, Senhor, por falar, Deus, aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por usar, Senhor, essas vidas hoje, Senhor, para nos ajudar, Jesus, a ter, Pai, um relacionamento saudável, a ter, Senhor, um relacionamento, Pai, que é agradável, Senhor, a Ti. Jesus, onde temos errado, Pai, vem hoje, Senhor, trazer a transformação. Onde, Senhor, temos vacilado, Pai, seja hoje, Jesus, a luz para o nosso relacionamento, Senhor. Pai, vem nos ajudar, vem, Senhor, através da Tua palavra, nos edificar. Vem, Senhor, a nos ajudar a ter um relacionamento que é agradável, Senhor, a Ti. Pai, que sejamos totalmente, Senhor, dependentes de Ti, Jesus. Que venhamos a entregar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, Senhor, nas Tuas mãos. E que a partir daí, Senhor, o Senhor venha nos dar a sabedoria, venha nos dar o direcionamento correto, para que a gente tenha, Senhor, um relacionamento, Senhor, que agrada ao Teu coração, Jesus. Mais uma vez, Senhor, obrigado pela
tua presença, obrigado pela tua palavra, e que todos os dias nós venhamos a te agradar com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com os nossos relacionamentos, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então você que está aí assistindo, curta esse vídeo, compartilhe, manda para todos os seus amigos. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Estamos juntos e até o próximo Papo Jovem.